que você está fazendo aí, meu bem? Bom, estou preparando a nossa mesa de bancada. Pessoal, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Essa aqui é o pezinho da nossa mesa de bancada, tá? Se eu disser para vocês que todo o nosso trabalho desse motorhome foi tudo feito em cima dessa mesa, que vocês não acreditam. Mesa é essa daqui, pessoal. Essa é a bancada que construiu, que fez todo esse trabalho aqui, ó. Deixa eu clarear aqui para vocês. Tudo Cara, isso aqui o Andy fez aqui, nessa mesinha. Olha o improviso. daí ela solta já soltou a perna, achei 50 mil vezes. Mas, galera, é o que tem para hoje. A perna soltou de novo, então ele tá fazendo Aí o novos pessoal fala reparos. assim, não, por que você não fez uma mesinha de metalon? Porque a gente não tem espaço, pessoal. A gente não tem espaço para fazer. Então a gente tem que chegar aqui, ó. Se a gente fizer, não vai caber aí dentro. E a gente já tá com muita coisa aí dentro. Mas ó, vai funcionar. No final dá sempre certo. Essa é a parte da história do Anjo da Mari que vocês não conhecem. Aí, tá tenso o negócio aqui, viu? Às vezes, quando a gente coloca uma madeira aqui em cima, aí, dependendo da posição que a gente afasta ela, né, de um lado ou outro para fazer os cortes, o pé cai, aí tem que parar os cortes. Mas essa mesinha tem história, não tem, amor? Foi Deus do comecinho, foi o Carlão quem nos deu, Foi né? Carlão. Carlão vai ter que mandar um abraço pro Carlão lá. Tem que dar uma passada lá na casa dele. Ver como é que ele tá. Ó, todo corte da madeira foi feito nessa mesinha aqui. Ela começou, ela tinha um vidro, lembra? Deixa eu parar o vidro dela. Ah, o vidro ainda existe, tá lá dentro. Ela tinha um vidro aqui e aí a gente foi ficando, foi funcionando e a gente usou ela e tá usando até hoje. E Bom, vamos, quem quer faz, não espera sim, acontecer, né? e vamos usar ela até o final desse motorhome, porque eu não vou fazer outro. Agora é questão de honra. É, isso quer dizer que se você não tem um espaço, uma bancada, materiais, equipamentos necessários, você faz com o que você tem. Pessoal, a gente realmente não tinha material nenhum praticamente, né? Nós tínhamos uma serra tico-tico de um sonho, né? E um sonho. E aí a dona Ruth aqui ajudou a gente pra caramba. Ela emprestou um monte de coisa pra gente quando a gente veio pra cá. E depois ela vendeu pra gente Tupia a tupia e e a a serra serra circular, que agora há circular, pouco tempo, que vai ser que extremamente nos útil ajudou pra gente muito, né? fazer. Nossa, Acelerou bastante o nosso acelerou. trabalho. A gente conseguiu fazer aquela parte toda ali rapidão. Aquele vídeo que a gente mudou tudo em 6 horas, foi muito rápido. E a gente com aquela serra tico-tico deficiente lá, com a peninha, tadinho. Você levava o quê? Uns 30 minutos para cortar uma madeira de 20 De 20 não, milímetros? de 20 milímetros a gente começou a comprar agora. Eu tava levando Não, a de então você 15. levaria A de isso se você 15 é. tivesse com ela. Pra fazer um corte era um sacrifício, meu. Você é louco. Agora não, agora graças a Deus o Papai do Céu tá abençoando, a gente tá conseguindo do nosso jeitinho fazer as coisas acontecer. Sim, nós trabalhamos com o que temos, né? É, não tem o que fazer. E tá tudo certo. Tá, e tá Tá ótimo, tá tudo certo. maravilhoso, tem dado certo. Vamos lá trabalhar mais um dia então, né não? Bora trabalhar. Vamos ver agora o que a gente consegue adiantar nessa obra aqui. Né, Cid? O que vocês vão fazer hoje? O que vocês vão aprontar aí hoje? Alguma coisa, alguma coisa. Bom, e aqui já na ideia de hoje, nossa ideia aqui é tirar toda essa parafernália toda aqui, lixar todas essas poltronas aqui que tá faltando, já deixar ela em ponto de bala. Tomar decisão se a gente vai usar essa mesa aqui ou não, né, Preto? Precisamos tomar essa decisão. Sim. E aí também já vou deixar a parte da geladeira pronta já, pra gente poder adiantar o nosso processo. Depois a gente muda para esse lado de cá, se der tempo hoje ainda. Já vamos botar também algumas coisas no lugar, que agora é mais quebra-cabeça mesmo. Tem um monte de coisinha para fazer, mas a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho. E aí depois fica a parte de revestimento completo pra gente fazer e vai ficar muito mais fácil. Então a ideia nossa é como a gente não tem um material completo de terminar o quarto, então nós vamos fazer o que nós temos e dar uma adiantada. Usar Que os a hora que materiais que chegar o momento de ir temos. pra rua, nós vamos pra rua, né, meu amor? Vambora. Já tem data, meu amor? Tem. Quando é? Posso falar? Pode, você confia? Pode falar. Bom, independente se tiver pronto ou não, a gente quer estar saindo no mês de março. Deixa eu virar É. para vocês aqui. Mês de março de 2025. Cinco. No máximo até em março. Então, assim,
Prioridade, cabine pronta, banheiro, tudo ok. Falta só fazer a questão Hidráulico. da hidráulica. Moleza. Energia elétrica a gente vai, se não tiver completa, porque é o mais caro da brincadeira, tá? Bora assim mesmo e vamos adquirindo a energia aos pouquinhos no decorrer do caminho. E, gente, acho que a proposta é sair, não? Então, vambora. Vamos confiar nessa data, vamos correr pra gente cumprir as metas que nós temos. E Vamos se lá, então. a gente não conseguir, se a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. Há uma possibilidade, sim, de nós adiantarmos. É que tem uma outra questão envolvida por detrás disso tudo, sabe? O que não permite que esse carro esteja circulando por aí. Então, a gente também precisa esperar isso acontecer também. Quem É. assistiu alguns vídeos atrás, a gente falou sobre isso, né? Então, isso é uma coisa que também que nos impede, que segura a gente um pouquinho aqui. Cara, a restrição do carro, né, ainda tá com restrição judicial ainda, infelizmente ainda não saiu, não sei como, não sei quando que esse negócio vai sair, já tá tudo resolvido. Mas tá entregue nas mãos do papai e a gente tá aproveitando esse tempo que não saiu para fazer o que dá pra gente fazer. Porque Sim. depois que sair a gente não vai aguentar, a gente vai pra estrada do jeito que tá, a gente tá nem aí. Pare em Termina algum na estrada. lugar e esperamos tudo, né, se resolver, algumas portas que estavam abertas se fechar para começar um novo ciclo. E na estrada é com vocês aí. Deixa esse ladinho um pouquinho pra cá. Esse ladinho. Cuidado aí. Olha o dedo. Vamos. Modo cama. Certo? Será que dá pra dormir bem? É. Ai, meu Deus. Eu tenho 1,70. Se você tá com uma cabeça encostada aí, né? É. Mas dá pra Deixa eu dormir fazer bem um aqui. ângulo assim. Ah. Isso é uma pessoa. Cresceu muito. Bom, ficou grande, né? Quer dizer, mas peraí, você não encosta, você não estica a sua perna, né? Convenhamos, né? Cara, dá pra esticar. Uma pessoa um pouco menor. É, nada de dormir espreguiçando. É. Sobe aqui, Cid. Vê se dá você aqui, vem. Aqui, ó. Cid, cá, vem. Sobe aqui, vem. Sobe, vem. Aqui, ó. Vem. Vê se dá você aqui. É uma confortável a peça. É porque é larga, né? Ficou legal. Bom, de net, modo cama está ok. Falta só agora revestir. Colocar acolchoado também. Não é acolchoado, é. Revestimento. Não, as almofadas, É, roxo mesmo. né? Bom, enfim. Da hora isso aqui. Gostei.
Bora Fizemos então os para as últimos ajustes. divisórias. Fizemos os últimos ajustes na genética que faltava. Fizemos o lixamento dela, ainda falta acabar aquele pedacinho ali, mas enquanto seca, a gente vai fazer a divisória do nosso... Ah, mas essa madeira da mesa ficou boa, viu? Ah, não. Esse isolinho de madeira. Acho lindo. É porque estamos um pouco decididos se vamos Vou colocar virar essa sujeira bancada aqui, branca tá ou não, né? feio. A gente vai pintar aí desse lado aqui. Aí, cara. Aí, agora sim. Isso já é do mesmo lado. Tem correção a serem feitas. Bom, pessoal, começamos aqui a estruturar o balcão da nossa cozinha. E a gente está fazendo agora a parte de baixo. Vou deixar com 10 centímetros aqui de altura. Para na hora que você estiver cozinhando lá, você botar o pé vir até aqui, ó. Por questão de ergonomia, tá? E aí já fizemos aqui, ó, a linha que vai ficar o nosso LED para acender embaixo do móvel. E conforme eu for estruturando, eu vou mostrando para vocês. Mas essa base aqui já é a base de baixo ali do piso. Já é a parte de baixo do piso. E agora a gente vai finalizar fazendo o tampo aqui do fundo e depois instalando já as peças superiores aqui para dar sustentação às laterais. Qual foi a medida de comprimento? É 1,82. Então aí 1,80, teremos uma bancadinha no meio, né? A pia do outro lado, nas pontas, e o fogão fogão de um aqui. lado, pia e as gaveteiras no meio. Lá em cima eu mostro para vocês a base de sustentação lateral. Mas isso que você está fazendo aí já é um segredinho extra, né? Pois se der certo eu conto para vocês. Vamos lá. Começamos aqui a estruturar o nosso balcão da nossa cozinha. E quero compartilhar uma coisa bem importante com vocês. A gente está usando na nossa construção tudo madeira compensado naval, tá? Por que a gente optou por compensado naval? Porque a gente gosta de durabilidade. Então imagina uma coisa, a gente está construindo aqui a nossa casa, a gente vai morar aqui nesse ônibus por muito tempo, tá? Então a gente tem que fazer uma coisa que seja duradoura. Então eu estou usando aqui na construção, para vocês terem uma ideia, eu estou usando a compensado naval de 18 milímetros, tá? Por que eu estou usando? É um compensado barato para mim, saiu muito barato, porque eu tenho um amigo que fornece esse compensado para a gente. Então a gente compra esse compensado aqui pela metade do preço, praticamente. E assim como a gente fez tudo isso aqui na casa, se não fosse esse amigo nosso, isso aqui não estava nem adiantado desse jeito. Então o que eu quero falar para vocês? É a nossa casa, pessoal. Então a gente tem que fazer isso aqui ser o melhor lugar possível. Então, para você ter uma ideia, essa cozinha aqui, a gente aqui agora olhando, até minha esposa falou assim: tô achando que tá muito larga essa pia. Realmente tá, pessoal. Ela tá com 70 centímetros de largura, tá? De profundidade, na verdade. Profundidade, de profundidade ela tá com 70 centímetros. Mas por quê? Porque eu vou colocar um fogão embutido aqui, nesse lado. Eu não vou botar cooktop duas bocas, nem esse cooktop de vidro. Então eu já deixei o espaço aqui de botar um fogão embutido de 4 bocas, tá? Por isso que eu deixei assim. E aí qual é a nossa ideia? Eu gosto muito de bancada, eu gosto de cozinhar, então eu gosto de ter espaço. Então eu deixei uma bancada um pouco maior, que vai atingir a nossa necessidade, tá? E aí, pessoal, eles estão mantendo 70 centímetros de largura, mas ele vai ser 70 centímetros de ponta da 1,80 de balcão. E eu tenho mais 1,80 aqui, que é a cama da minha filha, que é também 70 centímetros. Então a gente seguiu uma linha reta até o final do ônibus, praticamente, seguindo essa ideia, tá? A mesma coisa nossa de net. Então o nosso corredor aqui ficou um espaço de 70 centímetros pra gente. 70 centímetros de espaço de corredor. Pra gente é um espaço muito bom. Então valeu super a pena aqui. Eu acho que a ideia de fazer o móvel aqui um pouco maior, um pouco mais robusto, para ele caber muito mais coisas, acho que foi muito válido, considerando com as necessidades que nós temos na nossa casa, de ter panela, de ter
De fazer uso da cozinha, né? De fazer uso da cozinha. Né? Porque a gente gosta de cozinhar, então a gente cozinha para amigos, às vezes vem na nossa casa, ele gosta de cozinhar. E aí eu não quero perder esse hobby, né, que a gente tem. Sim. Então eu não queria uma cozinha pequena, eu queria uma cozinha grande. A mesma coisa aqui, o armário aéreo que nós vamos fazer. Então nós vamos fazer ele de 40 centímetros de altura por 40 centímetros de profundidade. Então vai ficar um armário que vai caber bastante coisa. É igual como se fosse um armário de casa. E vai ficar bem bacana. Então tá aqui a primeira parte do nosso armário, já está pronto. Agora falta fazer as portas, o local para fazer a cuba e acabar de fazer o nicho aqui do fogão embutido. A gente não comprou o fogão ainda, mas já vou deixar o espaço dele já pronto, que a gente já sabe qual é o modelo que a gente quer. Então a gente já vai deixar o espaço dele pronto, que depois é só encaixar ele no lugar. Bom, esse é o esqueletão da nossa casa. E pessoal, vou dar uma dica muito importante para vocês, tá? Vocês precisam pesquisar, para vocês que, igual a gente, que não tem tantos recursos, vocês precisam economizar a construção de vocês. Então vocês têm que achar produtos que são mais baratos, tá? Isso aqui não é uma construção profissional, eu não estou fazendo para vender esse motorhome, eu estou fazendo para a gente usar, para a gente morar dentro. Só que eu estou usando os recursos mais baratos que nós temos hoje, porém um recurso de qualidade. Então, exemplo, no banheiro nós usamos o adesivo vinílico. Cara, valeu super a pena, foi uma excelente escolha que nós fizemos, porque a hora que a gente enjoar daquele banheiro lá, a gente refaz tudo de novo, né? Só colar o adesivo vinílico e troca, então não tem problema nenhum. O compensado naval aqui, igual eu falei pra vocês, a gente pesquisou muito na internet, acabamos fazendo amizade com esse rapaz, e ele acabou virando nosso amigo. Então, sempre que eu preciso de compensado naval, ele vem e traz pra gente aqui, e aí a gente consegue baratear o nosso custo da nossa construção. E aí tem empresas aqui, exemplo, tem uma empresa que vende compensado naval de 10 milímetros, que é esse aqui. Aí ele vende uma chapa grande de 1,40 m por 40 centímetros. Dá para fazer gaveta. A gente paga R$10, R$17, dependendo do tamanho da peça. Então tudo isso, pessoal, vocês vão barateando o custo. Então, exemplo, eu quero comprar um fogão. Compre um fogão usado. Às vezes tem um fogão usado na internet que sai mais em conta. Vocês vão lá, vão ver lá. Eu compro muita coisa no Marketplace, no Facebook. E aí você vai lá, você faz uma análise, vê se vale a pena em questão financeira, se o produto está em boas condições e você vai e compra. Eu compro muita coisa. E espera a questão de oportunidade, né? Igual as pastilhas ali do nosso banheiro. Compramos 4 por preço de uma. Compramos 4. Pronto, a pastilha que a gente vai botar lá no box lá, compramos 4, compramos 5. 4 ou 5? 5, verdade, 5. 5 pastilhas pelo preço de uma, na Leroy, porque estava barata na promoção. Então a gente está sempre acompanhando. Eu acompanho muito o preço na Leroy, acompanho esses preços de coisa usada. Às vezes o cara tá vendendo pedaços de compensado, eu compro tudo, pessoal. 5, 10 reais, 20 reais, 30 reais, eu compro tudo porque eu uso. Por isso que eu tenho esse monte. Bota aqui do lado aqui pra você ver o tanto de retalho que eu tenho. Olha o tanto de retalho. Isso aqui são retalhos que a gente criou e retalhos que a gente comprou. Se não servir depois, beleza, a gente joga fora. Mas, por enquanto, tá servindo tudo. Eu vou picotando madeira, picotando, vai se desfazendo. Vai juntando, acumulando. É. Mas daqui a pouco a gente vai se livrar de todas, porque já estamos na finalização de mobília. Falta bem pouco. Então, agora sim, a gente está terminando aqui esse balcão agora. Vou acabar de fazer os detalhes dele. E depois nós vamos pular para os armários aéreos aqui. A gente pretende fazer um armário de fora a fora aqui, pegando a lateral inteira, a frente do ônibus. E mais até aqui. Então vai ser essa parte todinha, andando em volta do ônibus todo, tudo com armário na mesma proporção. Até aqui, na verdade, na Dinette, né? Na Dinette, sim. É na Dinette. Então agora está correndo quanto tempo? Nós pegamos primeiro esse móvel aqui para fazer. Já está basicamente pronto, porque depois é só instalar as portas no lugar e fazer as gavetas. E aí aqui também tem uma cerejinha do bolo que eu vou deixar depois para vocês. Se eu conseguir fazer, aí eu compartilho com vocês. E vai conseguir. Eu O que espero. você tentou que você não conseguiu no final, não? A Às porta vezes tem coisa que te dá a um porta do trabalho. armário que eu tive que pedir pro cara fazer. Meu motorhome nem é mais 100% artesanal, é 99,999%. É verdade, alguém colocou a mão aqui. Porque o cara colocou a dobradiça na sonda.
Não tem mais cabeça chata? Vai, meu mesmo esquema. Aí, né? Deixa eu posicionar ele. Como é que você tá puxando ele? Baixa um pouquinho. Baixa um pouquinho o pé. Aí. Como é que eu vou tentar? Vou tentar segurar aqui. Corte fio de madeira. Só ajuda. Tu tá fazendo parte de baixo aqui primeiro. Calma aí, segura aí. Essa aqui, ó. Ai, eu vejo. Tem certo, né? Não mexa essa porra de novo, não. Você vai ter que fechar pra ver se ela vai alinhar ali, né? Porque tá. Acho que vai. Vai lá. Ela vai, acho que ela vai encostar aí na lateral. Se bem que pra nós enveloparmos, você não ia tirar de novo? Amor, vou envelopar aqui mesmo. Não vou tirar, não. Sai fora. Vai dar muito mais trabalho, meu amor. Não tem problema, não. Vale isso aqui, ó. Bota pra tudo mesmo, tá? É a hora da verdade. Olha o alinhamento da parte interna. Meu bem apanhou tanto pra colocar as dobradiças aqui. É dobradiça? Não é dobradiça. É, dobradiça. É? Uhum. Que agora o bichinho não tá nem, ó. Coloca brincando. Brincando. Amor, isso ficou muito, muito, muito bom. Gostei. Hum. Ficou muito legal. Ficou muito, muito bacana. Esse quadradinho ficou muito perfeito, meu bem. Amei, gostei da sua ideia. Hã? Você nem viu que é uma cruz, né? Não. Não viu, não? É, realmente. Formato de uma cruz. É. Bacana, bacana. Agora aqui as gavetinhas. Vamos tentar seguir a mesma linha, né? E vamos ver como vai ficar aqui nas gavetas. Que a primeira gaveta ficaria as listas na vertical, né? As duas últimas na horizontal. Não, na horizontal, a primeira gaveta. As duas últimas abaixo, a vertical. Que tamanho de gaveta é essa, Marinês? Gaveta transatlântico. Ai, ai. Novo modelo de gaveta agora. Aprenda com o Andy e com a Mari. Será que ela tá muito profunda? Será? Será? Deixa nos comentários aí, galera. Será? Depois eu vou mostrar pra vocês, pessoal, como vai ficar isso aqui. Mas escolha dela. Eu pensei só assim em minimizar, né? Uma gaveta grande, ao invés de fazer duas gavetas para colocar panelas mais grandes, maiores e outras coisas mais. Ai, ai. Caindo.
Não dá pra fazer, não. Quase sai um polo em print aqui. Bom, pessoal, tô aqui agora fazendo a bancada do nosso balcão aqui. Só que eu tô usando um compensado naval de 18. E aí vocês sabem que ela é toda cheia de... São folhas, né? Folhas coladas, né? Folhas de madeira coladas uma na outra. Não é a madeira ideal para fazer o rebaixo da área molhada. Então eu fiz, e aí eu vi que ficou um pouco molenga, não ficou um acabamento muito bacana. Só que eu tô tentando aproveitar esse pedaço, tá? Como deu um mega trabalho para fazer esse rebaixo, teve alguns erros, só que eu vou fazer a correção na massa, então não é tão problemático porque a gente vai fazer. E aí eu fiz essas peças de sustentação aqui para poder parafusar de baixo para cima, para poder segurar todo o tampo, tá? E deixar ele mais seguro. Eu vou colocar aqui agora para vocês verem como vai ficar, tá? Para vocês terem uma noção. Senão eu vou ter que comprar outra peça dessa daqui. Ai, não deu a peça aqui, ó. Que deu. Tem que chegar ela mais pra trás, né? Eu vou ter que cortar um pedaço aqui, ó. Não é problema não. Então a ideia é que ela fica aqui, ó. Essa parte que é mais fina tem uma sustentação aqui, ó, para ela não baixar. Tá vendo? Essa é a ideia. Eu vou fazer mais um acabamento aqui, vou mostrar para vocês já com a cuba e com a pia no lugar. Cuba e escorredor. É, a cuba e o escorredor. Esqueci. Vamos lá. Agora eu vou encaixar a pia para vocês verem como vai ficar, tá? A pia e o nosso escorredor de louça. Pronto. A ideia é que ele fique assim. Agora a gente vai fazer uma correção em toda essa peça de massa. Depois nós vamos jogar resina, envelopar e colocar resina, para parecer que é tudo mármore, né? Bom, ficou uma peça bem bacana, pessoal. A minha preta aqui, ela queria um escorredor de prato aqui no fundo. E como a nossa pia ela é bem grande, né? Bem extensa, a gente permitiu que a gente fizesse isso. Então, só para você ter uma noção, essa cuba aqui, ela tem 50 centímetros por 40. 50 de largura por 40 de comprimento. Aliás, 40 de largura e 50 de comprimento. O escorredor, ele tem 62 centímetros de comprimento e 18 de largura. Então ficou uma peça bem boa. Acho que foi uma boa escolha que nós fizemos. Na verdade a minha preta queria e aí eu consegui. Então o Mercado Livre, pessoal, ele lança muita promoção, à noite principalmente e finais de semana, sexta-feira. Então se vocês querem um produto, fiquem sempre pesquisando, porque tem hora que ele baixa o valor de uma hora para outra, tá? Então para ter uma noção, eu comprei essa cuba aqui com um kitzinho. Ele vem com esse escorredor de legumes, tá? Ele vem com a tabuazinha de carne, que não é muito... É bem feitinha, tá? Tem um encaixezinho aqui, ó. Bem legal. Vem com porta detergente. Já vem a furação aqui da torneira já, ó. E aí vem o kit sifão aqui. E a mangueirinha não é muito boa. E essa aqui, ó. A gente não vai usar ela. Mas a boca aqui, ó. Muito bacana. Tá vendo? Bem caprichada. Então ela já vem praticamente completa, tá? Lembrando que o link vai estar lá na descrição do nosso vídeo. A mesma coisa foi esse escorredor. Era muito caro. E aí do nada apareceu uma empresa chamada Tubrax, que ela divulga lá no Mercado Livre. E trouxe ela bem mais em conta, bem mais barato do que estava há um mês atrás. E aí a gente conseguiu comprar no Black Friday agora. Saiu bem baratinho também. O link também está lá na descrição do nosso vídeo, tá? Eu acho que foi uma boa escolha da minha preta. Gostou, preta? Adorei. E ela é de inox, né? É, de inox. Dizem que não enferruja, tá? Isso aí depois eu vou falar pra vocês. Mas até agora... no dia a dia, né? É, muito bonita. Gostei muito. Um acabamento bem bacana. Escorredor de prato, copo e talher, tá? E aí ele tem uma saidinha lá embaixo, lá, bem legal.
Bom, pessoal, esse vídeo está ficando muito grande, então a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Foi um compilado de trabalhos que nós fizemos no motorhome. Agora tá assim porque uma coisa puxa a outra. Então o que a gente está fazendo? Fazendo os móveis da cozinha. Vamos fazer os móveis aéreos agora, né? Para já encaixar eles no lugar. E aí a gente vai começar a fazer todo o revestimento do ônibus e fazer essa limpeza geral aqui para tirar toda essa cacarecada. E aí a nossa casinha ficar com cara de casa, tá? Então a gente trouxe vocês agora para mais esse vídeo. Agradeço a vocês por terem assistido até o final. Então a gente trouxe vocês aqui acompanhando como a gente fez o passo a passo do nosso móvel, da nossa bancada. Foi até rápido, né, Preta? Nem erramos os Mas- cortes. Imagina. Nossa, só levou 2 finais de semana. Então, mas no final de semana a bancada mesmo eu fiz no final de A semana. bancada foi extremamente rápida. Não, o armário em si. A O armário. bancada que a gente É. apanhou só no rebaixo. A bancada a gente está apanhando no rebaixo, ainda tem muita coisa fazendo nesse rebaixo ainda. A gente vai tentar aproveitar essa peça para não perder. E tem muita coisa aqui bacana para entrar agora. Acho que nos próximos vídeos vai estar bem interessante. Não perca, pessoal, os próximos vídeos que a gente está trazendo tudo para vocês, tudo que é de novidade, tudo que é barato, que vai deixar o carro de vocês um charme igual a gente está deixando o nosso. Tá bom? Agradecemos vocês a participação. Esperamos você nos próximos vídeos e muito obrigado pela sua curtida, pelos seus comentários, tem ajudado a gente demais, pessoal. E o nosso canalzinho está crescendo de novo, tá bom? Um beijão do Andy e Do Anjo da Mari e até o próximo vídeo. até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.